Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um dos nossos ouvintes nessa noite. Que o teu coração esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Deus quer nos ensinar através da sua santa e bendita palavra. Nosso abraço para a comunidade Cristo é Real, para todos os que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que você possa aprender de Deus. A verdade liberta, a verdade nos traz libertação e a verdade nos traz conhecimento. E como é importante se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Você que tem a tua Bíblia, gostaria de nos acompanhar na leitura desse texto, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, uma palavra gloriosa e uma palavra maravilhosa. Embora temos um corpo físico, mas as armas não são naturais, mas espirituais. Para vencer o inimigo, não usamos táticas humanas. Os inimigos de Paulo usavam armas carnais. Mas Paulo, no versículo de número 3, está dizendo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo estava dizendo que a arma que ele usava era uma arma espiritual. E qual era a arma dos inimigos de Paulo? Paulo estava defendendo o seu apostolado, né? E os inimigos de Paulo diziam que ele não era um apóstolo e faziam fofocas, né? Mentiras, falavam que Paulo não tinha autoridade para pregar. E Paulo estava respondendo essas pessoas, ao qual se levantou contra a vida dele na igreja de Corinto. Paulo estava falando que as suas armas não eram armas carnais, mas eram armas espirituais. Como é maravilhoso quando um crente entende que as suas armas não são naturais, mas são espirituais. Versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, anulando sofismas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O nosso tema nessa noite é destruindo as fortalezas. Vamos entender o que seria fortaleza. A fortaleza, no sentido físico, nos tempos antigos, eles faziam fortalezas em lugares altos, em montanhas, lugares de difícil acesso. Isso era uma fortaleza, um lugar de difícil acesso. Quando o inimigo vinha para guerrear, era difícil conquistar aquela fortaleza. Podemos entender também que fortaleza, para a gente ter uma compreensão melhor do que seria uma fortaleza, de repente você está andando de carro pela rua e você vê aquele muro enorme, aquela casa bem protegida, com cerca elétrica. Aquilo traz à nossa mente o sentido de uma fortaleza, um lugar seguro, um lugar com muita proteção. Alguns anos atrás eu fazia trabalho no presídio, aqui da cidade de Campinas, e eu tive a oportunidade de conhecer o presídio feminino aqui da cidade de Campinas. E quando você entra naquele lugar, você começa a observar que aquilo é uma fortaleza. Por quê, pastor? Para você ter acesso, ao pátio, onde as mulheres estão presas, você precisa passar por 5 portões, Ou seja, é uma segurança muito forte, E quando você está no pátio, você olha
parte de cima, né, tem vários sentinelas, todos armados ali, né? Isso dá para entender um pouquinho do que seria uma fortaleza, um lugar de segurança, né, de muita segurança. Eu não sei, os que estão me ouvindo aqui já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme, né, Alcatraz, é um presídio de segurança máxima, né? Ou seja, dificilmente uma pessoa que entrava naquele presídio conseguia sair daquele presídio, né? Porque ele era, em volta daquele presídio havia uma ilha e havia muitos tubarões ali, né? Então uma pessoa que entrava naquela fortaleza, daquele presídio chamado Alcatraz, dificilmente conseguia sair daquele presídio, porque aquilo era uma fortaleza. Para a gente entender um pouquinho, né, o que seria uma fortaleza. Mas Paulo está falando de um outro tipo de fortaleza, fortaleza espiritual. Pastor, o que seria uma fortaleza espiritual? É aquilo que te prende, é aquilo que te amarra, é aquilo que te escraviza. E o inimigo, ele quer nos prender, quer nos aprisionar, quer criar uma fortaleza nas nossas vidas. E em que área da nossa vida o inimigo quer agir? Aqui, ó, na nossa mente. Ele quer criar fortalezas. É sobre isso que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa noite, destruindo as fortalezas, né? Fortaleza é algo que se instala na nossa mente. Então, nessa noite, o primeiro tipo de fortaleza que eu gostaria de dizer, existe um tipo de fortaleza chamada fortaleza doutrinária. O que seria a fortaleza doutrinária? É um tipo de ensinamento que você recebe, é uma orientação que você recebe, um ensinamento que é passado para você. E é importante que aquilo que é passado para você, o tipo de ensinamento que é passado para você, você precisa realmente fazer como os crentes de Bereia. Vocês precisam ver se isso está na palavra de Deus. Porque há muitas pessoas escravizadas por doutrinas e ensinamentos não bíblicos, mas ensinamento de homens, preceitos de homens. Então precisamos ver se o tipo de ensinamento que nós estamos recebendo é da palavra de Deus ou de homens. Alguns anos atrás eu estava fazendo um trabalho de evangelismo aqui na cidade de Campinas, e aqui em Campinas há alguns pontos de prostituição. Eu estava entregando folheto para algumas mulheres ali naquele ponto de prostituição, e cheguei diante de uma jovem e comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar da Bíblia para ela, do amor de Deus para com ela. Ela começou a chorar muito naquele momento, né? E ela disse assim: olha, pastor, não tem jeito para mim, eu pratiquei um pecado de morte. Eu disse: qual é o pecado de morte? Eu estou me prostituindo, esse é um pecado de morte. Eu falei para ela que a palavra de Deus nos fala a respeito de um rei chamado Davi. Davi, ele cometeu adultério. Davi matou um dos seus melhores soldados. E ele se arrependeu e Deus perdoou. E ela dizia para mim: não tem mais jeito para mim. A denominação ao qual eu participava diz que não tem mais jeito para mim. O que é isso? Isso é uma fortaleza doutrinária. É um ensinamento de homens. E eu disse para ela: há perdão para você. E comecei a falar da Bíblia, a palavra que liberta. E ela chorava muito. Olha o peso que aquela mulher não carregava dentro do coração dela, que ela estava predestinada ao inferno.
Mas a palavra de Deus não fala a respeito disso. A palavra de Deus nos declara que se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas injustiças. E eu falei do plano da salvação para aquela mulher. E eu espero que ela tenha recebido aquela palavra, porque a palavra de Deus liberta. Então nós temos que tomar cuidado com as fortalezas doutrinárias. E isso está espalhado por todos os lados. A fortaleza doutrinária é a seguinte: de repente a pessoa está numa igreja e sai daquela igreja, e o pastor daquela igreja diz assim: olha, se você sair dessa igreja, você vai para o inferno. Existem denominações que trabalham no emocional, no psicológico das pessoas. E muitas pessoas acreditam nessas mentiras. É importante congregar, sim. É importante estar numa igreja, é importante. Porque a bênção de Deus é derramada na igreja. Mas nós não podemos ser escravos de pastores, de papas, de padres, com um falso ensinamento. Não é a igreja que salva. É isso que nós precisamos entender. A salvação está em uma pessoa. Não é a Assembleia de Deus que salva. Não é a Adventista. Não é a Congregação Cristã do Brasil que salva. Há um Salvador e o nome dele é Jesus. Isso está em João 14,6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não é o bispo que salva, não é o pastor que salva, não é a igreja Cristo é real quem salva. Quem salva é Jesus. E você que está me ouvindo, de repente você está afastado dos caminhos do Senhor por causa de uma fortaleza doutrinária. Porque você ouviu uma mentira de Satanás. E você está aí, desviado dos caminhos do Senhor, porque você acreditou que aquela denominação é quem salva. Não, denominação não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. E essa mensagem é de Deus para você nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão desviadas por causa de uma fortaleza doutrinária? Aquilo prendeu a sua vida. Você não vai para a direita, você não vai para a esquerda, a sua vida parou por causa dessa fortaleza doutrinária. Jesus quer que você volte para a presença dele. Jesus quer que você volte para os caminhos dele. Nós não podemos estar olhando para o homem. Jesus disse que nós temos que olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas têm colocado a sua confiança em prédios, em denominações, em homens? Nós temos que colocar nossa fé em Cristo Jesus e fazer como os crentes de Bereia. Aquilo que é falado, precisamos ver se realmente isso está na palavra de Deus. Seja do pastor Eduardo, seja de qualquer outro pastor, seja do padre, seja do bispo, aquilo que você ouvir, procure ver se aquilo está na palavra, se aquilo condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o ensinamento de Deus. Deus quer nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é para oprimir, a verdade não é para amarrar a tua vida, a verdade é para nos libertar. Aquela moça que estava numa situação de prostituição, ela estava presa por causa de um falso ensinamento.
uma falsa doutrina, uma doutrina de homens, e ela estava acreditando nas mentiras de Satanás. João 8,44, o diabo é o pai da mentira, e muitos de nós estamos acreditando nas mentiras de Satanás, mas Jesus veio para tirar o véu da nossa mente, para tirar o véu dos nossos olhos, para a gente entender e ser liberto de todos esses preceitos humanos. Eu gostaria de falar de outras fortalezas. Eu falei da fortaleza doutrinária, um falso ensinamento. Paulo lutou muito contra isso no seu ministério. Os lobos disfarçados de ovelha, os fariseus com falsos ensinamentos. Jesus combateu duramente os fariseus, porque era um ensinamento de homens, era doutrina de homens. Uma outra fortaleza que Deus quer derrubar na sua vida e na minha vida são fortalezas que estão no nosso inconsciente, que a gente não entende, mas existem fortalezas que estão no nosso inconsciente. O Espírito Santo vai trazer entendimento para você desse ensinamento. O que seria essa fortaleza que está no nosso inconsciente? Coisas que aconteceram na nossa vida que nos prende, que nos amarra. Alguns anos atrás, eu vi um testemunho de uma jovem que ela tinha dificuldade para engravidar. E quando ela engravidava, ela perdia. No meio da gestação, ela perdia a criança. E ela lutando ali, e ela não sabia mais o que fazer. E um dia alguém resolveu conversar com essa moça. E começou a falar do plano da salvação, o plano de Deus para a vida dela. E começou a conversar com ela a respeito da infância dela, de quando ela era criança. E aí essa pessoa começou a fazer uma coisa chamada investigação. Começou a investigar, fazer perguntas, para entender o porquê essa moça não conseguia engravidar e quando engravidava perdia. Quando ela tinha aproximadamente uns 5, 6 anos, aconteceu algo terrível na infância dessa moça. E essa pessoa perguntando para ela, quando ela tinha essa idade de 5 a 6 anos, o pai e a mãe deu uma responsabilidade para ela. Qual a responsabilidade, pastor? De cuidar do irmãozinho. Ou seja, uma criança cuidando de outra criança. O irmãozinho estava num carrinho de bebê. E vocês sabem que criança gosta de brincar, gosta de correr. E ela pegou, colocou o irmãozinho no carrinho de bebê e começou a brincar com outras crianças que estavam ali. Só que era numa descida. E o carrinho desceu uma ribanceira. E naquele momento, essa menina de 5, 6 anos, sabe o que ela fez? Ela correu para salvar o irmãozinho. Mas ela não conseguiu, porque aquele carrinho foi pegando velocidade e ela não conseguiu segurar o seu irmãozinho. E a pessoa que estava aconselhando essa moça começou a fazer uma ligação. Ela não conseguia segurar a criança no seu ventre. A criança era abortada. Mas por quê? Lá no inconsciente dela havia uma fortaleza. Ela recebeu oração, uma oração de libertação, porque aquilo não estava no consciente, estava no inconsciente dela. Ela não tinha esclarecimento disso, ou seja, a palavra de Deus traz luz para algumas escuridões que estão no nosso inconsciente. Há muitas coisas
que ocorre na nossa vida, que está no nosso inconsciente. Mas o Espírito Santo vai trazendo luz, vai iluminando e vai trazendo compreensão para nós. E depois que essa moça teve compreensão daquilo que ocorreu lá no passado, recebeu oração para a glória de Deus, ela conseguiu segurar uma criança e foi mãe para a glória de Deus. Vocês estão entendendo que nós precisamos de libertação, que existem muitas fortalezas que estão ao nosso redor, que está na nossa vida, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que você possa receber essa palavra nessa noite. É Deus quebrando cativeiro, é Deus quebrando fortalezas que te prende, que te amarra. A verdade nos liberta. Então que você possa entender o trabalhar de Deus nessa noite, na tua vida e na minha vida. Satanás quer construir fortalezas na tua vida, na minha vida. Então que você possa tomar posse dessa palavra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. O que seria sofismas? A palavra fala que anulando sofismas. Para vocês entenderem o que é sofismas, eu sou de uma época que, se a gente visse o chinelo virado, a gente recebeu um ensinamento que se o chinelo tivesse virado, não na posição correta, mas virado, a mãe morria. Eu recebi esse ensinamento. Então todas as vezes que eu via um chinelo virado, eu tinha que desvirar ele, porque a gente recebeu o ensinamento que se o chinelo ficasse virado, a mãe morria por atrás da porta ainda. Olha só. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira apresentada como se fosse uma verdade. Isso é sofisma. Então o inimigo, ele trabalha com sofisma, com uma verdade, com uma mentira que parece que é verdade. Outra coisa que eu aprendi muito, na minha infância é que não podia tomar leite com manga. Morria. Não podia de maneira... A pessoa que tomasse leite com manga morria. Então a gente tinha pavor. E quantos anos a gente carregou esse ensinamento, esse sofisma, essa mentira apresentada como verdade? Olha quantos sofismas. Tem pessoas que têm pavor de passar debaixo de escada. Olha, se passar debaixo de escada, isso dá azar. E se encontrar um gato preto pelo caminho? Você está enrolado. Isso são sofismas. Quantas mentiras o inimigo tem falado ao teu ouvido? Que não tem mais jeito para você, que não tem mais solução para você. E o duro, sabe o que é? Que muitas das vezes a gente acredita nas mentiras do diabo. Ele enganou Eva, ele enganou Davi, ele enganou muitas pessoas com falsas verdades, com sofismas. E Deus quer nos libertar de todas as mentiras que o diabo tem falado na tua vida. Quantas pessoas que têm uma fortaleza na vida sentimental? A pessoa começa um relacionamento e daqui a pouco não deu certo. Quantas pessoas casaram 5, 6 vezes? Sabe que o problema está no casamento? Não, é uma fortaleza que está ali, na vida sentimental, na vida conjugal. Jesus quer trazer libertação para você. Jesus quer trabalhar no teu casamento. Você que tem problema de relacionamentos,
ou se relaciona só com pessoas que dão trabalho, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com coisas erradas. O Espírito Santo de Deus quer quebrar essa fortaleza na sua vida sentimental, na sua vida emocional. Há muitos sofismas, ou seja, mentiras apresentadas como verdades. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quantas pessoas doentes da alma, doentes do espírito, porque existe fortalezas que precisam ser quebradas. E às vezes a gente não consegue enxergar essas fortalezas. Só a palavra de Deus, só alguém usado pelo Espírito Santo de Deus para abrir o nosso entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou. A pessoa não enxerga, já está indo para o quarto, quinto casamento e acha que isso é normal. Não consegue se relacionar. O namoro não dá certo. Os relacionamentos não dão certo, porque o inimigo cegou o entendimento, mas Deus está lançando luz, Deus está quebrando essas fortalezas. E não dá para usar armas naturais, são armas espirituais, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, para trazer libertação para a tua vida, para trazer libertação para as nossas vidas. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é maravilhoso! O Filho de Deus veio para libertar. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para libertar os oprimidos, para colocar em libertação os oprimidos pelo diabo. Jesus veio para libertar. Então, nessa noite, Deus está falando sobre fortalezas. A fortaleza da doença. Isso é uma fortaleza na vida de muitas pessoas. O avô, a avó, os tios, vários parentes morreu de câncer. Então tem pessoas que têm pavor de ouvir essa palavra câncer. Por quê? É uma herança que vai acompanhando as pessoas da família. O avô, a avó, os tios, os parentes, morreu de câncer. Você que está me ouvindo nessa noite, não podemos deixar que isso torne uma fortaleza nas nossas vidas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Jesus é o nosso médico. E isso talvez tenha sido uma fortaleza na tua vida. Isso tem trazido uma preocupação na tua vida. Não só o câncer, mas uma outra doença, que de repente alguém da tua família morreu e você fica preocupado com isso. Isso vai escravizando você, isso vai martirizando você. Deixa a paz de Cristo entrar no teu coração. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Jesus é o teu médico por excelência. Olha quanta fortaleza doutrinária, a fortaleza da doença, e ela está aí, destruindo vidas, oprimindo vidas. Uma outra fortaleza que existe na vida de muitas pessoas é a fortaleza da traição. A pessoa que uma vez foi traída, muitas das vezes ela não consegue se relacionar mais, porque ela acredita que aquilo vai acontecer novamente, e ela fica escravo daquilo, não consegue se relacionar com outra pessoa. Amados, Jesus, ele foi traído pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, mas ele não deixou isso travar a vida dele, ele não deixou isso ser uma fortaleza na vida dele. Olha quantas fortalezas que pode ocorrer na nossa vida. Às vezes ocorreu uma traição na vida de um casal,
na vida de um dos cônjuges, e aquilo acabou o casamento, aquilo acabou se tornando uma fortaleza na vida do casal. Jesus veio para quebrar essas fortalezas, como o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo: uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não podemos ficar presos no passado, porque isso pode se tornar uma fortaleza na nossa vida. E é importante crermos no perdão de Deus, na misericórdia de Deus. O diabo é acusador, ele acusa de dia e de noite, mas Jesus é aquele que nos justifica. Vamos deixar o passado para trás, vamos deixar as coisas tristes que ocorreram na nossa vida para trás e vamos avançar para o alvo, vamos avançar em direção a Cristo Jesus. Qual é a fortaleza que está te escravizando, que está te prendendo? Hoje é noite de libertação. Há uma outra fortaleza chamada ciúmes. Quantas pessoas estão presas a essa fortaleza chamada ciúmes? Pessoas inseguras, que querem controlar o marido, que querem controlar os filhos, amigos, pessoas. Pessoa sai de casa, o telefone já toca, o celular já toca. Um ciúmes, uma possessão. Você não tem visto que esses ciúmes tem prejudicado a tua família, tem prejudicado o teu casamento, a vida dos seus filhos? A pessoa quer controlar tudo e todos, um ciúme, uma possessão, quer ter todas as pessoas ao seu redor, à sua volta. Jesus quer te libertar dessa possessão, desses ciúmes. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa dessa fortaleza? E pode ter certeza que esses ciúmes têm uma causa. E Jesus quer tratar desses ciúmes. Jesus quer trazer libertação para a tua vida. Seja você homem, seja você mulher, Jesus tem libertação para cada um de nós. Há uma outra fortaleza que está na vida de muitas pessoas, de não se perdoar. Quantas pessoas estão escravizadas no sentido de uma culpa, de algo que fez no passado, de um aborto, de um homicídio, de uma mentira, de uma infidelidade? Deus já te perdoou. A partir do momento que você confessou os seus pecados, Deus já perdoou e já lançou os seus pecados lá no mar do esquecimento. Mas o inimigo vai lá e pesca aquilo que você fez lá no passado e traz à tua mente. E você começa a acreditar que Deus não te perdoou desse aborto, que Deus não te perdoou dessa infidelidade, que Deus não te perdoou desse homicídio, dessa coisa terrível que você praticou no teu passado. Eu gostaria de dizer para você que o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados. Agora você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar do que o que está escrito na palavra de Deus é verdade. Que quando Deus perdoa, Ele perdoa e esquece e acabou. Mas o inimigo, muitas das vezes, com seus dardos, com suas flechas, ele começa a bombardear a nossa mente com pensamentos que não são nossos, pensamentos que são do inimigo. Quantas das vezes eu não quero pensar sobre determinadas coisas e aquilo está na minha mente? Sabe o que é aquilo? São pensamentos do maligno. O que você deve fazer nesse momento? Tiago 4,7: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Há uma batalha muito grande aqui, na nossa mente, no nosso pensamento.
E se ele conseguir dominar a tua mente, ele vai dominar os seus passos, ele vai dominar as suas atitudes. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus trabalha na nossa mente. A palavra de Deus traz libertação para nós. E o apóstolo Paulo, quem ele era no passado? Ele era um perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele perseguia o povo de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Uma luz brilhou no seu caminho. Ele recebeu libertação. Cristo entrou na vida de Saulo e ele foi transformado em Paulo. Um novo homem, uma nova criatura. E qual era a palavra de Paulo? Me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deus transformou a vida deste homem e Deus pode transformar a tua vida. Uma outra fortaleza que existe na vida das pessoas, fortaleza das drogas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus, estão aprisionadas por algum tipo de drogas? Quantas pessoas que não conseguem libertar do cigarro, não conseguem libertar da bebida? Isso se tornou uma fortaleza na tua vida. Havia um jovem aqui na igreja, congregou com a gente muitos anos, e ele tinha um problema com cigarro. Ele conversou comigo em algumas ocasiões e disse: pastor, eu não consigo parar de fumar. Eu quero participar da ceia do Senhor, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou vindo para a igreja, eu tenho que pegar uma bala, colocar na boca para tirar o cheiro do cigarro. Mas ele não se conformava com aquilo. Aquilo era uma fortaleza na vida dele. E um dia, a ceia estava passando e ele decidiu, falar assim: a partir de hoje eu vou tomar ceia. E essa fortaleza vai cair por terra na minha vida em nome de Jesus. E aí a ceia estava passando, ele pegou, tomou a ceia naquele dia, e aquela fortaleza, aquela barreira que oprimia ele a fumar, caiu por terra. E até hoje ele está liberto do cigarro, em nome de Jesus. Essa fortaleza caiu por terra na vida dele. O que eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo? Que esse mesmo Jesus que libertou esse jovem, ele quer te libertar. Não acredite nas mentiras do diabo, que você não pode parar de beber, que você não pode parar de fumar, que você não pode parar de se prostituir, que você não pode parar de ver pornografia. Isso é uma muralha, isso é uma fortaleza na tua vida, e Jesus veio para te libertar de todas essas coisas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso tem trazido morte espiritual, tem te afastado de Deus, mas o Espírito Santo quer trazer libertação para você. O Espírito Santo quer trazer luz na tua mente, que é possível parar de fumar, que é possível parar de beber, que é possível parar de ficar vendo vídeos pornográficos. É possível. Isso é uma fortaleza na tua vida, e isso tem uma causa. O Espírito Santo de Deus quer mostrar para você porque você está sendo oprimido, porque você está sendo escravizado por essas coisas. Deixa Deus tratar contigo. Deixa o Espírito Santo trazer libertação para a tua vida. Quantas pessoas que têm a fortaleza na sua vida da homoafetividade, pessoas que estão presas nessa área, relações entre pessoas do mesmo sexo. Pastor, eu não consigo me relacionar com mulher, só consigo me relacionar com pessoas do mesmo
mesmo sexo que eu. Já parou para pensar que isso é uma fortaleza na tua vida? Jesus quer te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa a verdade, que é Cristo, te libertar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele trata de uma forma tremenda. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele falava que ele tinha uma luta. Ele queria fazer o bem, mas ele acabava fazendo o mal. Havia um conflito entre a carne e entre o Espírito. Há uma guerra. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deus quer trazer libertação para você nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela tua vida, pela tua libertação. E se você quer ajuda, pode procurar o pastor Luiz, pode me procurar, para que essas fortalezas que te oprimem, que te escraviza, caia por terra em nome de Jesus. Ou procure alguém da tua confiança, alguém que tenha vida com Deus. Fale das lutas que você tem, receba a oração, receba a libertação em nome de Jesus. Soberano Deus, visita os nossos ouvintes, ó Pai, que está participando dessa programação. Traga libertação, ó Deus, em todas essas áreas que tratamos aqui, ó Deus. Seja no casamento, Senhor Deus, que o Senhor esteja trazendo libertação, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo libertação de vícios, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo libertação, ó Pai, de doenças, ó Deus. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a comunidade Cristo é Real, Senhor, e traga libertação, ó Deus. Em nome de Jesus, sara a nossa nação, sara a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, traga, Senhor, libertação para as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Já estamos no término da nossa programação. Você é o nosso convidado para estar participando de um dos nossos cultos online, que é na terça e na sexta. Sexta-feira o pastor Luiz tem uma palavra para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado para estar participando. E domingo, nosso culto presencial, às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar participando. E com certeza Deus vai falar ao meu e ao teu coração. E você que quer abençoar essa obra, esse ministério, nós temos o número da conta no nosso site da igreja, no Facebook. Você pode estar pegando o número da conta e você pode estar abençoando essa obra com uma oferta. Você pode estar abençoando essa obra com a tua oferta, com o teu dízimo, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela tua vida financeira, para que Deus esteja prosperando a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E logo em seguida estarei dando a bênção apostólica. Soberano Deus, abençoa a vida financeira, Senhor, de cada um dos nossos ouvintes. Aquele que está desempregado, abre as portas de um emprego, Senhor, em nome de Jesus. Dê condição para o teu filho, para a tua filha contribuir na tua obra, Senhor. Eu abençoo, Senhor, aqueles que têm ajudado essa obra, Senhor. Que o Senhor esteja prosperando, Senhor, repreendendo o devorador, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo estejam com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.